Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E, ó, trazer uma novidade para vocês, mais uma opção, quem gosta de fazer apostas esportivas, a nossa nova parceira PagBet, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Com apenas R$1 você já pode estar fazendo apostas esportivas na PagBet. Você tem um cadastro rápido, sem burocracia, atendimento 24 horas aí, humanizado, pagamentos rápidos feitos através de Pix. Inclusive o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago, via a velocidade e agilidade do pagamento deles. Você tem uma modalidade do Aviator para poder estar fazendo apostas também lá, tá bom? Então, quer fazer a sua apostinha? Faça lá na PagBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Vocês não vão se arrepender. Uma casa grande e séria que vai te auxiliar na hora de fazer suas apostas. Beleza? Mas tem que ser pelo link que tá no primeiro comentário fixado. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam muito aqui o meu trabalho. Beleza? Bom, galera, dito isso, vamos trazer algumas novidades aí. Tem, ó, grana pingando nos cofres do Vasco. Primeiro, o Vasco acertou a venda do atacante Juan Bezerra ou Juan Batatia para o Alexandria da Ucrânia, tá? A informação de primeira foi dada pelo companheiro Vene Casagrande, tá? Mas os valores da negociação ainda não foi informado, tá? O contrato dele vai ser por 2 temporadas. O Vasco fica com 30% dos direitos econômicos. O Juan acabou de ser artilheiro do Campeonato Carioca. O Vasco foi campeão do Sub-20. Ele marcou 9 gols e deixa a equipe. Inclusive ficou de fora do jogo da última terça-feira entre Vasco e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco, inclusive, empatou em casa por 3-3 e na próxima segunda-feira joga contra o Fluminense lá no estádio Luso Brasileiro com mando de campo do Fluminense, tá? Então o Vasco fica com 30% dos direitos econômicos, ainda tem mais um percentual por ser clube formador e o jogador tá arrumando rumo à Ucrânia. Só vai ser oficializada a negociação após a assinatura de contrato. Os valores não foram revelados, mas é mais uma venda. Até falei isso para vocês, o Vasco vendia muito poucos jogadores, até jogadores que não tinham muita oportunidade, acabavam saindo daqui para colar. O Vasco tem que vender os jogadores da base, até porque o Vasco passa anos investindo na categoria e o jogador, para sair do Vasco, algum pedágio, alguma coisa, ele tem que deixar no Vasco, se transferindo para outra equipe. Perdemos ótimos jogadores que estão seguindo carreira aí, não vou nem entrar no mérito de se atingiram aquilo que a gente imaginava, mas o Bruno Gomes não pode sair do Vasco sem o Vasco pegar um tostão, o Andrei não pode sair do Vasco sem o Vasco pegar um tostão. Então eu acho que o Vasco muitas das vezes acaba não vendendo e não aproveitando bem os recursos que ele tem da base. Base serve para duas questões. Gerar recursos para o clube, para você reinvestir no futebol profissional e também mão de obra e matéria-prima para o profissional. Primeiro, a expectativa é que ele jogue, comece a ganhar um espaço e depois ele seja vendido. Alguns casos, como foi o caso do Juan Batata, direto da base, ele foi vendido. Mais um jogador que vai pintar uma grana para o Vasco agora, esse é por empréstimo, foi oficializado, o volante Matias Galarza acertou com o Talleres de Córdoba da Argentina. Aquele mesmo que nos negou Diego Valois e também o atacante Micael Santos. E mesmo com Andrés Fassi e suas peripécias, o Vasco topou fazer negócio com o Galarza. Ele vai emprestado até o final do ano que vem, com opção de compra, tá? Inclusive, o clube argentino já oficializou a contratação do jogador. Tá até passando aqui pelo meu lado direito um videozinho que o Talleres botou nas suas redes sociais, fazendo aí o anúncio do jogador. Aproveitando, eu tô falando de notas oficiais, tivemos mudança aí na questão da diretoria da Vasco da Gama SAF. O Lúcio Barbosa foi oficializado, por que não já, como CEO definitivo do Vasco. No primeiro momento ali era um tapa-buraco, mas estão gostando muito do trabalho dele. Tanto é que ele era o CFO, ele era quem cuidava da pasta do financeiro e foi interinamente para a pasta de CEO. Mas por ter agradado e estar acumulando as duas pastas, o Vasco efetivou, uma funcionária muito competente como a nova CFO do clube, tá? Eu vou ler para vocês aqui o anúncio oficial do Vasco confirmando a Kátia dos Santos como a nova
pessoa a cuidar da pasta. A 777 tem o prazer de anunciar que a Kátia dos Santos está assumindo como CFO interina do Vasco da Gama SAF. Kátia dos Santos está no Vasco desde outubro de 2022, quando assumiu o cargo de controller, liderando as áreas contábil, fiscal, financeira e de planejamentos financeiros. Kátia traz um histórico profissional ímpar, com experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, passando por empresas nacionais e multinacionais, liderando equipes multifuncionais em diferentes negócios, tendo inclusive administrado uma empresa quando morava na Áustria. A 777 Partners e o Vasco, acionista da Vasco da Gama SAF, estão confiantes que Kátia continuará exercendo um papel fundamental na liderança do Vasco, trazendo as mudanças que queremos. Aqui vai uma aspas do Nicolas Maia. A Kátia mudou o perfil de processos contábeis, fiscais e financeiros do Vasco em pouco tempo, trazendo as melhores práticas do mercado internacional para o nosso dia a dia, tá? Foi um depoimento do Nicolas Maia, deixei passando para vocês uma foto aí da Kátia dos Santos, que é a pessoa que vai cuidar da pasta. Aproveitando, falando aí de novidade, temos uma notícia boa, tá? O Vasco conseguiu aprovar um projeto de lei incentivado e vai receber 6 milhões de reais para investimento no futebol feminino. Nesse ano, o futebol feminino do Vasco completou 100 anos e chega essa notícia muito bacana. E eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco informando, né, esta parceria que o Vasco conseguiu fechar. O Gigante da Colina já iniciou o processo de captação de recursos e terá 6 milhões de reais disponíveis exclusivamente para a modalidade. No ano em que comemora o centenário de sua primeira equipe de futebol feminino, o Vasco da Gama anuncia um importante passo, visando o início da retomada de seu protagonismo na modalidade. O Gigante da Colina teve um projeto aprovado via Lei de Incentivo ao Esporte do Rio para investimento exclusivo no departamento de futebol feminino. A iniciativa já foi publicada em Diário Oficial e o processo de captação de recursos iniciado. O projeto aprovado é de 6 milhões, reestruturando todo o departamento com a contratação de profissionais para se dedicar apenas ao futebol feminino, investindo em estrutura que contempla local para treinamentos, hospedagem, alimentação e locomoção, além de acompanhamento diário na saúde das mulheres. Em preparação para o Campeonato Carioca, com previsão e início para setembro, o Vasco possui uma das mais belas histórias do futebol feminino brasileiro. Além de ser tetracampeão nacional da modalidade, o Gigante da Colina revelou a Rainha Marta, atleta que ganhou em 6 oportunidades a bola de ouro da FIFA e é considerada a maior jogadora de todos os tempos, tá? Então, tá feito o registro, o Vasco fechou essa parceria aí para poder investir no futebol feminino. Parabéns ao Vasco da Gama SAF, né, por mais uma bola dentro aí, e essa notícia é tão importante. Para finalizar, o Vasco está fazendo de tudo para mandar o clássico com o Fluminense daqui a 15 dias, no dia 16 de setembro, em São Januário. O Vasco briga e luta aí para poder liberar primeiro o estádio, para que ele possa voltar a receber jogos, né? Inclusive, o deputado federal, deixa eu pegar o nome dele agora que eu confesso que me fugiu, ele tem um nome um pouquinho diferente, é lá do Paraná. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu gosto de dar sempre o crédito certinho. Vamos ao nome do cidadão aqui. O deputado, o nome dele é Aliel Machado. Ele é do PV do Paraná. Ele fez uma ação no Supremo Tribunal Federal, né? Está na mão do ministro Gilmar Mendes para que possa resolver essa situação. O Vasco aguarda um desfecho com relação a isso. Tem um TAC que o Vasco está tentando acertar também, juntamente com o Ministério Público, para liberar o estádio. Liberando o estádio no final de semana ou no início da semana, o Vasco vai tentar levar o jogo contra o Fluminense em São Januário. Só que tem um problema, a PM proibiu clássicos em São Januário até dezembro, e o Vasco vai tentar uma medida extrajudicial para liberar a sua casa para esse confronto. Lembrando que o Maracanã está fechado e vai ser reaberto para a final da Copa do Brasil, jogo de ida entre a equipe do Flamengo e do São Paulo no dia 17, tá? Então, depois aí do jogo entre Vasco e Fluminense, tá? Caso isso não aconteça, o Vasco vai ter que levar o jogo para um outro local. O Engenhão é o favorito, o Botafogo não jogará nessa rodada em casa, jogará fora, então pode ser que aconteça, mas o gramado sintético é uma preocupação de levar o jogo para lá.
Tá bom? Então, enfim, tem outras praças aí, Cariacica, Manaus, Brasília. Então vamos aguardar como é que vai acabar o desfecho dessa situação, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa segunda edição. Para finalizar só, fiquei de colocar para vocês aqui a coletiva do Osório ontem lá em São Januário e acabei não colocando. Então vou deixar com vocês o Osório, né? Agradecer novamente o companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi por gentilmente ter me cedido as imagens, né, da conversa do Osório com a imprensa, falando dos próximos passos para liberar a colina histórica. E assim eu encerro, tá? 1, 2, 3, futebolaço, somos junto família. E logo mais eu chego com a nossa terceira edição. Link da PagBet tá no primeiro comentário fixado. Cadastre lá, com apenas R$1 você já começa a apostar. Valeu? Tamo... Olha, os próximos passos do Vasco já estão delineados pelo Departamento Jurídico da Vasco da Gama SAF. Um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que será impetrado, para que nós possamos reverter a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Importante dizer que o Vasco da Gama não se conforma com a interdição de São Januário. Nós entendemos que essa interdição é absolutamente injusta e não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista desportivo, nem do ponto de vista jurídico. Não é possível que o estádio de São Januário, que tem 100 anos de praticamente 100 anos de existência, que detém todas as licenças do poder público, estadual e municipal, que está apto a receber jogos, seja impedido. O único do Brasil na Série A impedido. E nós temos que lembrar e não podemos nos esquecer. A promotoria colocou como um dos principais, o centro do motivo para a interdição de São Januário, a entrada no nosso estádio, no jogo Vasco da Gama e Goiás, de rojões e sinalizadores. Ora, rojões e sinalizadores entram no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, a todos os jogos. Inclusive, a própria Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, já sancionou Flamengo e Fluminense pela presença absurda, excessiva de sinalizadores e morteiros, fogos dentro do Maracanã. Por que só São Januário? E outro exemplo que também a gente tem que discutir. Santos, co-irmão da Baixada Santista, clube que nós temos um imenso apreço. Tivemos incidentes no estádio de Vila Belmiro mais graves que São Januário. A partida não foi finalizada, foi interrompida. Os jogadores e a arbitragem tiveram que ser retirados do gramado. Eles corretamente cumpriram a punição desportiva de 4 jogos, a mesma punição já cumprida pelo Vasco da Gama, e o Ministério Público de São Paulo e a Justiça de São Paulo não entendeu que era necessário fechar a Vila Belmiro. Por que só no Rio de Janeiro? E por que só contra o Vasco da Gama? Essa é uma questão importante que nós colocamos hoje e os vascaínos vão responder, porque talvez esse seja o nosso destino. Lutar, não aceitar os desafios, ser resilientes, defender o nosso entorno, a nossa comunidade e, no final, vencer. Aliás, Osório, além de pedir à Justiça para liberar São Januário, o Vasco vai fazer de tudo para jogar o clássico com o Fluminense aqui na sua casa. Sim, esse é o desejo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama entende que ele tem uma sequência importantíssima no Campeonato Brasileiro de Futebol e nós precisamos de estar com a nossa torcida ao nosso lado, dentro da nossa casa. Os nossos adversários têm essa prerrogativa, porque o Vasco não vai ter. Então o trabalho é intenso da parte jurídica em Brasília, mas também junto ao Ministério Público, aqui no Rio de Janeiro, para que possa haver um entendimento e o Vasco possa fazer essa sequência fundamental do Campeonato Brasileiro dentro da nossa casa. O técnico do Vasco da Gama, o Ramon Dias, falou com clareza para a direção do Vasco da Gama. Ele precisa do seu principal reforço em campo. E o principal reforço do Vasco, todos sabem, é a sua torcida, principalmente dentro de São Januário e dentro do Maracanã. Osório, com relação especificamente ao Ministério Público, assim, o que vai ser feito, né, Há 3 semanas atrás houve uma reunião no gabinete do promotor Rodrigo Terra para se debater o possível TAC que poderia ser assinado entre Ministério Público e Vasco. Segundo o Ministério Público, o Vasco ficou de retornar para poder avançar nesse TAC, mas não houve esse retorno por parte do Vasco, isso segundo o Ministério Público. Então, assim, a partir do momento que houve o resultado do julgamento ontem, vocês disseram agora que vão continuar tentando reabrir São Januário, o que vai ser feito com relação ao Ministério Público? Assim, vocês vão de fato assinar esse TAC? E a partir do momento que assinar o TAC, o que acontece efetivamente? Assim, já reabre São Januário? Isso está definido, por exemplo? Olha, quem vai tomar essas providências e quem estará à frente desse processo é o Departamento Jurídico da Vasco da Gama SAF. O entendimento comum e geral é que o Vasco
procura e tem um interesse em fazer um entendimento com o Ministério Público. O Vasco confia no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Vasco sempre foi parceiro do Ministério Público. O Ministério Público, por diversas vezes, esteve no nosso estádio, fazendo visitas, fazendo inspeções, até muito recentemente, depois de uma reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e nós esperamos que esse diálogo possa prosseguir. A questão do detalhamento jurídico, enfim, aí precisa ser respondida realmente pela quem vai conduzir essa discussão, que é o Departamento Jurídico, doutora Gisele, da Vasco da Gama SAF. Osório, no campo jurídico você já falou bastante aí, mas assim, em questão de manifestação pública, hoje há esse movimento que vocês convocaram aqui, uma reunião para o entorno, em dias que ainda estiver interditado São Januário, o que vocês estão planejando, algum tipo de manifestação com a comunidade aqui do entorno, com movimentação da torcida, para até movimentar a questão econômica mesmo, que tanto se bate na tecla de que tem saído no prejuízo aqui no entorno de São Januário? Olha, primeiro que o Vasco da Gama hoje fez uma reunião com toda a sua comunidade. O clube, a SAF, a torcida do Vasco e as comunidades do entorno do Vasco, que são Vasco. Né? O Vasco, a Barreira não é do Vasco, na verdade nós dizemos que o Vasco é da Barreira. E surgiu uma proposta da torcida, que já está em trabalho de implementação, uma proposta voluntária da torcida de organizar no próximo domingo, enfim, durante o jogo Vasco da Gama e Bahia, em Salvador, jogo fora de casa, uma festa na Barreira. Enfim, então a torcida tem esse propósito para, principalmente, poder movimentar a economia do local e fazer com que esses comerciantes, os ambulantes, a economia do entorno do Vasco possa voltar a respirar. Então é um ato muito bonito de voluntário da torcida do Vasco, que nós aplaudimos e, obviamente, vamos apoiar em tudo que foi possível. Então são essas atividades que é o Vasco ajudando o Vasco. Na verdade, o Vasco é um todo e a comunidade vascaína está muito unida nesse propósito de abertura do estádio. Agora, a solução definitiva nós sabemos, só quando desinterditar o estádio. A gente pode fazer algumas ações, a torcida está tendo um gesto muito bonito, mas nós precisamos de desinterditar o nosso estádio e acabar com uma vergonhosa falta de competitividade no Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje nós jogamos um Campeonato Brasileiro da Série A em condições desfavoráveis do ponto de vista desportivo. Não existe equidade entre os participantes do Campeonato Brasileiro. Apenas um contendor, o Vasco da Gama, está proibido de jogar no seu estádio ao lado de sua torcida. Isso faz diferença esportiva. O Campeonato Brasileiro da Série A, a se perdurar essa situação, estará maculado, pois um de seus integrantes não tem as mesmas condições dos 19 demais. E para isso, nós estamos conversando com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que compreende o pleito do Vasco, um filiado dela, que está em desvantagem, e também com a Confederação Brasileira de Futebol. Nós precisamos de todos os desportistas se mobilizarem para acabar com esse preconceito contra o Vasco, contra o seu entorno e contra os vascaínos. Nós vamos resistir, não abaixamos a cabeça e temos certeza que no final vamos perseverar. Osório, deixa eu só te perguntar, porque um dos entraves seria essa questão das catracas com biometria. Te pergunto em que pé está a situação, o Vasco está trabalhando quanto a isso e, obviamente, a posição do clube com relação ao fato de ser o primeiro estádio no Rio de Janeiro, né? O quanto haveria uma cobrança para que isso fosse também instalado nos outros estádios? Olha, primeiro essa questão, uma questão que ainda tem que ser discutida com o Ministério Público. Não está colocada na mesa ainda as condições de um acordo. Entendemos que isso vai ser feito ao longo do tempo, capitaneado pelo jurídico do Vasco. Agora o Vasco está disposto, o Vasco sempre foi pioneiro, o Vasco tem tecnologia embarcada para tratar da biometria, mas nós temos uma questão anterior a essa. Nós entendemos que nós dispomos de todas as licenças para a Operação Januário. Nós não nos conformamos com São Januário estar fechado. Se vai se discutir biometria, deve-se discutir biometria com todos os estádios do Rio de Janeiro, com o Maracanã, que é público, com São Januário, com o Engenhão, o Newton Santos, que está cedido ao Botafogo, e também o único estádio particular entre os grandes, que é o estádio do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não tem nenhum problema em abrir essa discussão. Agora, o Vasco da Gama entende que precisa ter condições desiguais. Por que só São Januário, para funcionar, tem que ter biometria? Essa exigência está colocada? É isso mesmo? E por que não nos demais? E por que não todos ao mesmo tempo? Agora, trabalhar para melhorar a qualidade de serviço ao espectador, trabalhar para a segurança do torcedor, estamos abertos e se tiver que botar biometria, o Vasco vai botar biometria. Osório, eu queria te perguntar sobre um tweet que ontem foi feito pelo governador Cláudio Castro, eu acho que você teve acesso, e que ele se coloca muito preocupado com a situação de São Januário. E a gente tem atrelado aí a situação do Maracanã, em que a licitação é difícil de sair. Sinceramente, você sentiu
um sentimento diferente com esse tweet do governador? Há sinceridade por parte do governador quando ele diz que estamos junto, Vascão? Olha, eu primeiro acho que o Vasco recebeu de maneira muito positiva a manifestação do governador do Estado. O governador do Estado é responsável pela segurança pública, o governador do Estado tem um papel importante nessa questão de São Januário, então uma manifestação favorável nós vimos de maneira muito positiva. Temos sim embates com relação ao Maracanã, isso nós tratamos de maneira muito aberta. O Vasco da Gama tem interesse em estar no Maracanã, seja na forma provisória, seja participando de uma licitação, mas entendemos que a manifestação do governador do Estado foi muito positiva, ela é bem-vinda e nós esperamos o apoio do governador para que a gente possa virar essa página, né? Nós precisamos aí porque isso é do interesse da sociedade, é do interesse do Estado do Rio de Janeiro. Por que, volto a fazer a pergunta, por que só o Vasco da Gama tem um estádio interditado no Brasil na Série A? São 20 times, são 20 equipes, são 20 estádios preferenciais. Por que só o nosso? Porque só o Rio de Janeiro está causando esse problema e os outros estados não estão causando. O Ministério Público de São Paulo não pediu o fechamento da Vila Belmiro, que é um estádio antigo, muito tradicional, que teve incidentes muito piores do que o nosso. Então nós não concordamos com isso, nós achamos que é o momento do Vasco estar unido, dialogar com as autoridades, confiar na Justiça e no Ministério Público, mas não abrir mão de jogar em São Januário. Não existe nenhum motivo objetivo para que esse estádio esteja fechado. Se São Januário está fechado, tem que estar fechado o Maracanã, tem que estar fechado o Allianz Parque, tem que estar fechado Vila Belmiro e em várias outras praças esportivas do Brasil. Não é por aí. Os clubes não podem ser responsabilizados por questões de segurança pública alheias ao seu controle. O que nós precisamos é o apoio do poder público, e aí o futebol como um todo precisa disso, para que a gente possa ter praças esportivas mais seguras. Todos nós estamos na mesma página, todos nós queremos a mesma coisa. E o Vasco participa como ator importante nesse processo, com sugestões e com melhorias. Agora, a injustiça esportiva, o preconceito às nossas comunidades, o preconceito ao Vasco da Gama, nós não aceitamos. Talvez, Flávio, nós tenhamos vivendo uma das páginas mais desafiadoras dos nossos 125 anos de história. Mas nós vamos perseverar, porque essa é a nossa história, esse é o nosso destino. O Vasco está unido e o Vasco unido, ele é invencível.